bom ter acesso a você nesse tempo e saber que nós podemos compartilhar boas novas de grande alegria, enquanto o mundo vive sob um cenário de tantas más notícias. Nós temos trabalhado a série Encontros Transformadores. Temos falado aqui neste púlpito a respeito do encontro com uma pessoa religiosa, Nicodemos, a qual Jesus fala acerca do novo nascimento. Em seguida, nós também aprendemos a respeito do encontro de Jesus com uma mulher imoral. Aquela mulher que entra na casa de Simão, se prostra aos pés de Jesus, quebra o seu vaso de alabastro, derrama perfume, enxuga com os seus cabelos. Em seguida, nós temos mais um encontro de Jesus com uma mulher vazia, a mulher samaritana. A mulher que buscava, e dá indícios de ser uma pessoa vazia, que buscava preencher o seu vazio através de relacionamentos com os ex-maridos e com o atual, que não era o seu marido, e ela tem esse encontro com Jesus, bebe da água viva que Jesus oferece, e em seguida ela deixa o seu cântaro, simbolizando o abandono da velha vida, e se torna uma testemunha linda de Jesus. E hoje nós vamos trabalhar o encontro de Jesus com uma pessoa perturbada. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no verso 1 ao 20, ou você também pode acompanhar na sua tela. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião", respondeu ele, "porque somos muitos." E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: "Vá para casa, vá para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você." Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. É muito importante você saber sobre que contexto Jesus está com este gadareno, nesta região, juntamente também com os seus discípulos. Esse é o capítulo 4, o capítulo 5 de Marcos. E é interessante porque o capítulo 5, na Nova Versão Internacional, foi a versão que nós lemos, começa dizendo: "Eles atravessaram o mar." Na Revista Atualizada diz: "Entre mentes, chegaram a outra margem do mar." Na versão Almeida, Revista e Corrigida, diz: "E chegaram a outra banda do mar." E chegaram a outra banda do mar.
Nós temos hoje a Bíblia de uma forma muito organizada em livros, em capítulos e em versículos. O que para nós facilita muito no manuseio, no encontrar os textos bíblicos, muitas vezes lecionados, muitas vezes pregados nos púlpitos, mas para todo bônus há também um ônus, porque muitas vezes nós iniciamos a leitura de um texto e nos esquecemos totalmente do contexto no qual ele se passa, nós nos esquecemos do que aconteceu antes deste episódio, e quando você vai um pouquinho antes deste momento, no capítulo 4, Jesus ele está com seus discípulos no mar da Galileia, diante de uma grande tempestade, de um mar enfurecido, dos discípulos temerosos, em pânico, temendo pela vida. Tanto no Evangelho de Marcos, como no de Lucas e como no de Mateus, os quais falam desse mesmo momento com o gadareno, também falam deste episódio no mar da Galileia enfurecido. Porque muitas vezes as pessoas olham para a sua vida e sabem, eu cheguei até aqui, e chegaram, mas ninguém sabe o que aconteceu no capítulo 4 da sua vida. E aquele momento, naquele contexto, eles haviam passado por muita tribulação. Naquela noite, daquele mar enfurecido, Jesus ele acalma a tempestade, acalma o mar. E talvez o que seria mais normal, o mais sensato, seria Jesus com seus discípulos, vamos para um lugar de tranquilidade, nós precisamos descansar. Porque muitas vezes as pessoas romantizam a ideia de que seguir Jesus, a vida é só coisa boa, é só paz, é só alegria, e não, Jesus, dali de uma tormenta, de um mar perturbado, ele vai para uma região também perturbada, onde havia um homem mencionado ali por Marcos, que era um louco, por Lucas, que andava nu, por Mateus, que era violento, um homem que se cortava com pedras, um homem que gritava dia e noite, que andava pelos cemitérios, rejeitado pela sociedade, de repente porcos saltando precipício abaixo, as pessoas expulsando Jesus e os seus discípulos. E você sai de um momento de tribulação para outro momento, onde Jesus com seus discípulos é desafiado, mas Jesus sabia que naquela região, uma pessoa precisava ouvir da sua palavra, uma pessoa precisava ser liberta, uma pessoa precisava ter uma vida transformada. Jesus sabia, por isso ele decidiu ir até aquele lugar. Uma região não judia, uma região gentílica, uma região de Gadara, a região onde os gentios cuidavam dos porcos, aquilo que não era muito comum para os judeus, talvez aquilo era a economia daquela região, a região de Decápolis, de 10 cidades, e eles param na região de Gadara, e ali onde tudo acontece, onde Jesus, ele entende que naquele lugar, assim como naquela tempestade, naquela grande tribulação no mar da Galileia, havia naquele lugar um homem que dentro de si passava por uma tempestade muito maior. Havia muito mais tribulação, havia muito mais turbulência dentro de um ser humano. E que Jesus, assim como apaziguou aquela tempestade, também poderia apaziguar a fúria no coração daquele homem possuído por uma legião de demônios. E é interessante porque a cada passo que Jesus ele dava fora do seu barquinho, porque o barco para Jesus é um meio de transporte ministerial, mas o barco para Jesus também é um púlpito. E Jesus deixou o seu meio de transporte, Jesus deixou o seu púlpito, Jesus ele colocou os pés para fora do seu barco, e à medida que Jesus colocava os pés para fora do seu barco, eu imagino que aquele homem colocava os pés para fora do cemitério. Um homem que passava a deixar aquela velha vida de morte, porque Jesus teve a iniciativa de ir a seu encontro. É assim conosco hoje. Jesus nos ama de forma tão profunda. Assim como Paulo, ele relata que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Que se nós fôssemos a única pessoa, se você fosse a única pessoa do mundo, Jesus ainda assim morreria por você, por causa da profundidade do amor dele. Jesus, ele diante de um momento muito atribulado, na missão com seus discípulos, ele decide ir para outro lugar também atribulado, para libertar um homem. Jesus sabia que seria rejeitado, ele sabia que não era bem-vindo, mas ele sabia que ele estava sendo também estratégico. Através da transformação de uma vida, ele poderia sim transformar toda uma região. Pai, nós te exaltamos por esse tempo em que nós temos o
privilégio de ouvir da tua palavra. Que o Senhor comunique conosco com poder, com autoridade, e que o seu nome seja glorificado. Possamos assim aprender com a sua palavra no nome de Jesus. Traços de uma pessoa perturbada. Nesse texto, literalmente, através dessa imagem, você pode imaginar que Jesus ele desce e ele entra na região de Gadara com um cenário parecido com um filme de terror, e ele se depara com essa pessoa perturbada. E uma pessoa perturbada é uma pessoa desnorteada, uma pessoa desvairada, que sofreu uma desordem. O gadareno era assim, no versículo 3 ao 5 diz que ele era um homem possesso por um espírito imundo, uma legião de soldados romanos, era de 3 a 6 mil soldados romanos, uma legião. Talvez essa legião tentando intimidar Jesus, nós somos muitos, somos uma legião. E também um homem que vivia nos sepulcros, indomável, descontrolado, não permitia ser ajudado, gritava dia e noite, provavelmente um homem que não dormia. Nós sabemos que o ser humano precisa, as duas prioridades da vida do ser humano, a primeira é respirar, a segunda não é comer e nem beber, é dormir. É um método, muitas vezes, de tortura para muitos, deixar a pessoa sem dormir, para que ela possa confessar as verdades, o seu cérebro fica confuso. E esse homem não dormia, esse homem gritava dia e noite. Vemos uma pessoa desprezada pela sociedade, uma pessoa dilacerada por Satanás, uma pessoa marginalizada pela sociedade, talvez rejeitado pela família. Muitos tentavam ajudar, não podiam, não conseguiam. E nós vemos um homem que feria-se com pedras, um homem violento, um homem nu, que vivia no cemitério, e o cemitério se localizava fora da cidade. Os judeus consideravam o cemitério um lugar imundo, um lugar sujo, um lugar de morte, um lugar de impureza. E ali este homem vivia abandonado. Quando nós olhamos para o nosso cenário dos dias atuais, talvez nós possamos pensar, será que ainda existem pessoas dessa forma? Existem pessoas tão perturbadas como este homem, sim. Muitas vezes nos deparamos com eles nas notícias e muitas vezes nós nem ficamos sabendo da existência desses, das suas ações. Mas existem, podemos também compará-los a criminais, a psicopatas. Existem também pessoas não tão descabeladas, mas bem vestidas. Pessoas bem penteadas, pessoas com seus sapatos engraxados, que estão tão influenciados por Satanás como este homem estava. E o problema é que nós muitas vezes nos deixamos ser influenciados por pessoas assim, pessoas que estão influenciados por espíritos imundos. Há pessoas muitas vezes escravas, assim como este homem estava, de um humanismo antropocêntrico, onde a vontade do eu, do ego, prevalece todas as coisas, a necessidade de aprovação o tempo todo, pessoas escravas do materialismo, escravos de mamon, do dinheiro, escravos da pornografia, de vícios, escravas de si mesmas. Contudo não aparentam, mas são escravas. Este homem aparentava. O pior problema é quando eu não reconheço que eu tenho um problema. E muitas pessoas assim mal sabem que estão prejudicando a si mesmos com os seus vícios, com a sua idolatria, com a sua escravidão, e muitas vezes ferindo aqueles que estão próximos, estão perto de si. Quando nós olhamos também um homem que se feria com pedras, em nossa sociedade atual nós temos nos deparado com muitos adolescentes se ferindo da mesma forma, pessoas também nos seus corações perturbados, dentro da casa onde os pais mal sabem. Há muita gente abusando, estuprando, matando. A sociedade daquela época desistiu daquele homem, ninguém falava, ninguém relacionava com ele. A sociedade que valorizou mais a economia, mais os porcos do que aquele homem. Uma sociedade que vivia muito bem acostumada com o caos. Talvez eles estavam acostumados com aquele cenário daquele homem. Uma sociedade que provavelmente podia até se comparar, olha como eu não sou mau, como eu sou bom. Outrora eu fosse mau, mas eu sou bom, comparando com um homem endemoniado.
Também na sociedade atual nós percebemos que há muitas pessoas perturbadas. A pandemia vem para revelar a muitas pessoas que existe no coração delas uma perturbação. Nós temos percebido o índice de divórcio crescendo aqui na nossa região. 164% do índice de divórcio cresceu. Também nós temos percebido pelas notícias mulheres sendo agredidas pelos seus esposos, famílias se dilacerando porque há uma perturbação espiritual, há uma perturbação emocional, há uma perturbação na família. Hoje, quando nós visitamos em nossa sociedade algumas conveniências, é interessante porque algumas com grade, onde as pessoas estão presas dentro do seu próprio comércio, porque os ladrões estão à solta, e nós nos acostumamos com esse cenário, um cenário de perturbação. Assim que talvez como aquela sociedade havia se acostumado com aquele homem ali, dia e noite gritando, tentavam ajudá-lo, não podiam, ok, deixa ele para lá. Nós temos a nossa economia, nós temos os porcos, nós temos o dinheiro no bolso. Não mexendo com o nosso dinheiro, tudo bem, pode mexer com ele, mas se mexer com a nossa economia, nós vamos ficar irados, nós vamos ficar irritados. Pode sempre haver um gadareno perto de nós, pode sempre haver um gadareno entre nós. Ou talvez você é uma pessoa assim, que hoje se encontra perturbada. Talvez você é uma pessoa assim, que no seu coração sente que há uma fúria. Talvez você entende que você hoje tem perdido o controle sobre os seus impulsos, o controle sobre as suas palavras, o controle sobre as suas ações. E você precisa de alguém que venha e que te liberte. Em segundo lugar, quando Jesus desembarca para encontrar alguém, Marcos 5:2 diz: quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Jesus desceu, o homem veio também. Cada passo fora do barco, um passo fora do cemitério. A iniciativa foi de Jesus em nos alcançar. A Bíblia diz que, por iniciativa dele, que nós estamos em Cristo Jesus. Romanos 5:8 diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos perturbados, pecadores. É a iniciativa dele, ele nos escolheu, ele nos amou primeiro, ele enviou o seu filho, Jesus foi na sua direção, Jesus é aquele que vem na nossa direção. O meu pai, ele se converteu em 98, em janeiro de 98, faleceu no ano 2000, foi com Cristo, mas sempre viveu escravo do alcoolismo, escravo dos vícios, e tentava sair daquela vida, não conseguia. E de repente meu pai, eu me lembro ele me dizendo, pouco antes da sua conversão, que num sonho Jesus apareceu para o meu pai e disse: e aí? Talvez se você não vai até Jesus, Jesus de alguma maneira vai até você, para alertá-lo que ele está vindo ao seu encontro. E é tempo de se decidir por Jesus. Não deixe ele passar sem chamar a tua atenção. Assim como ele chamou a atenção daquele homem, Jesus, ele vem ao nosso encontro. João 12:32 diz que quando ele for levantado do madeiro, eu atrairei todos a mim. Talvez você nessa noite esteja resistindo ao chamado de Deus. A voz dele sussurrando no seu ouvido, o Espírito dele. E talvez você está tão acostumado com aquela vida de escravidão, com aquela vida nos sepulcros, em meio à morte, que pelo menos ali você consegue chamar a atenção de alguma forma. Mas Jesus está querendo uma vida nova para você. Ele está querendo propor uma transformação total no seu coração. E quando Jesus muda o nosso coração, Ele sacode a nossa vida. Ele revoluciona o nosso interior para revolucionar tudo o que a gente faz, a forma como a gente pensa. Este homem quebrava as correntes que lhe colocavam, tentaram prendê-lo. Ele quebrava as correntes, mas Jesus veio para libertar as correntes do seu coração e do seu interior. Assim Ele faz conosco hoje. Gálatas capítulo 5, verso 1 diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permaneçam firmes na liberdade. Apocalipse 1:5 diz que Ele nos ama e nos libertou por meio do seu sangue. A tua libertação foi conquistada lá na cruz do Calvário. Aquele homem pôde ser livre por causa da cruz, você pode ser livre por causa da cruz do Calvário. É uma cruz esperando você. E ali é lugar de libertação. Você não nasceu para viver uma vida escrava na empresa. É tempo de deixar Jesus vir romper com as barreiras, romper com as correntes da sua vida. E Ele restaura a autoestima quando Ele se encontra com você. Aquele homem foi restaurado
Versículo 15 diz que quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. Ficaram com medo. Ele estava assentado, descanso para a alma. A sua alma estava em paz. Quanto tempo ele estava endemoniado, possesso, não sei, a Bíblia não diz. Mas havia uma vida de desespero, uma vida de confusão, uma vida de medo, uma vida de rejeição. E de repente este homem estava em perfeito juízo, em paz, assentado, descanso, aos pés de Jesus. Mateus 11, 28, 29 diz: Vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ele estava vestido, dignidade para o seu corpo. Satanás, ele quer nos expor, e ele tem utilizado essa forma de exposição para que muitas pessoas pudessem desrespeitar a si mesmas. A questão do nudismo, do erotismo, da exposição do corpo. As nossas vestes revelam mais o nosso interior, que cobre o nosso interior, o nosso exterior. Este homem estava em perfeito juízo, consciente, a mente sã. Certa vez eu ouvi uma frase que diz o seguinte: quanto menos eu merecer ser amado, é exatamente quando eu mais preciso. Talvez você conheça um gadareno, um homem como este, difícil, complicado, não quer ajuda, ninguém quer ficar perto dele, mas ele precisa de encontro com Jesus. E talvez você pode também ser um canal para proporcionar esse encontro. Como Jesus deu um passo fora do barco. É tempo da gente, em tempo de pandemia, ainda aqui em pandemia, sair um pouquinho da zona de conforto, para resgatar pessoas como este homem, para que eles possam não somente ser libertos, mas serem cuidados. Jesus o libertou dos demônios, mas cuidou dele, para que ele voltasse para casa restaurado, resgatado, transformado, para que o mundo pudesse ver este novo homem, essa nova criatura. Quando Jesus entra na sua vida, ele mexe com toda a sua vida, como mexeu com aquela cidade. Ele mexe com o seu sistema de valores, o seu sistema econômico. Ele faz um reboliço na forma de ser, de agir, de pensar. Ele não vem somente melhorar a sua vida, ele vem para sacudir a sua realidade. Em terceiro lugar, os sinais evidentes de uma vida transformada. Me chama a atenção o verso 18, que diz que quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que deixasse ir com ele. Ele queria ir com Jesus. Ele queria ficar pertinho de Jesus. Ele queria deixar a velha vida, aquele velho lugar. Eu não quero mais este lugar. Eu não quero mais esta vida. Eu quero ir contigo, Jesus. Eu quero estar perto de ti. Eu quero ouvir a tua palavra. Eu quero aprender de ti. Uma das evidências de uma pessoa transformada é o desejo de viver aos pés de Jesus, de receber da sua palavra, de ter uma vida de devoção. Há muita gente que vai a Jesus para receber libertação, depois o esquece. Mas Jesus te liberta para depois cuidar de você, e você possa viver sob os seus pés, recebendo da sua palavra, sendo por ele fortalecido, tem um estilo de vida transformado pelos princípios e valores da palavra de Deus. Um dos sinais é o desejo de estar com Jesus. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo. Também um outro sinal, uma outra evidência, é que ele se torna uma testemunha. É interessante porque Jesus, neste texto, ele atende alguns pedidos. Ele atende os pedidos dos demônios, que faz alguns pedidos, entre esses para lançá-los nos porcos, e os porcos que se jogam no mar. Ele atende o pedido dos demônios. Jesus também atende o pedido dos gadarenos daquela região, que pede para que ele se retire. Ele atende. Mas Jesus não atendeu o pedido do novo convertido. Nem sempre Jesus vai atender o teu pedido.
porque Ele tem o melhor para você. Ele sabe os planos que Ele tinha para este homem, Ele sabe os planos que Ele tem para você. Este homem queria ter com Jesus, e o verso 19 e 20 diz que Jesus não permitiu, mas disse: vai para casa, para a sua família, anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Às vezes, as pessoas são libertas, nós queremos tirar elas do seu território, para vir para um território mais religioso, mais eclesiástico, quando ela devia permanecer lá. Conheço o Vili já esteve aqui, teve problema com homossexualismo, lutou muito contra isso, foi liberto. Hoje ele trabalha entre homossexuais. Alguns poderiam talvez dizer: Vili, você poderia fazer teologia, ser um pastor, mas ele entendeu: não, minha missão é lá, entre eles, e eu vou ganhá-los. Às vezes nós temos um encontro com Deus e nós paramos de participar das confraternização da empresa, porque lá as pessoas bebem, as pessoas falam palavrões. Não deixe de estar com eles e entre eles, e lá você fazer a diferença, porque os demônios queriam ficar naquela região, e ele não queria ficar naquela região, mas Jesus diz: volta, porque a sua vida vai ser usada para transformar aquela região. Ele volta para a sua família, para ser um canal entre os seus, na sua casa, e depois na sua cidade, no seu círculo de relacionamentos, nas suas redes sociais, e depois nas 10 cidades em Decápolis. Um endemoniado que se torna um missionário. Um endemoniado que transforma uma sociedade. Ele poderia ter ido com Jesus. Fica aqui com a gente. Mas não, eu tenho um plano melhor. Eles não me querem, mas eles querem você. Eu envio um nativo para transformar esse lugar, para sacudir este lugar. E ele começou a falar de Jesus. E Jesus diz: fala o que Deus fez por você. Essa era a mensagem. Você tem dito o que Deus faz por você? Nós vivemos numa era onde as redes sociais, em todo tempo, estão impregnadas de postagens a respeito do que você faz, do que as pessoas fazem, dos que os cristãos fazem, mas poucas postagens a respeito do que Deus fez por eles. O que Deus fez por você. Anuncie o que Deus fez por você, no seu trabalho, na sua casa, lá no seu escritório, lá no hospital, lá na sua empresa, na indústria. Anuncie o que Deus fez por você. E por fim, é bom entender que o gadareno era alguém que estava entre os mortos, preso por correntes. Todos se afastaram dele, sem dormir dia e noite, o seu corpo todo ferido, estava completamente nu. Você consegue se lembrar de alguém semelhante ao gadareno? Eu lhe apresento alguém que passou por algo bem semelhante ao gadareno: Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo foi crucificado, sepultado, esteve entre os mortos, preso por correntes. Todos o abandonaram, sem dormir dia e noite. Seu corpo foi ferido e moído pelas nossas transgressões. Ele foi colocado nu no madeiro. É só por isso que Ele pode te libertar dessa perturbação, porque Ele sofreu a sua perturbação na cruz do Calvário, onde Ele te redimiu, onde Ele te reconciliou consigo mesmo, onde Ele perdoou os seus pecados, onde Ele te lavou com um sangue puro e precioso. A única diferença entre Jesus e o gadareno era que o gadareno gritava dia e noite, e a Bíblia diz que ele foi oprimido e afligido, Jesus, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Jesus libertou aquele homem e continua libertando pessoas com o mesmo tipo de perturbação, ou seja, qual for a sua perturbação, Jesus é aquele que vem te libertar. E nós celebramos aquilo que Ele faz pelo ser humano. Por causa do que Ele fez, Ele pode sim te dar uma vida nova. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos libertou de todas as nossas cadeias, por meio da cruz do Calvário, Senhor. Nós te exaltamos, e cada pessoa que está ouvindo esta palavra, que neste momento quer ter um encontro com Jesus, diz assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador,
que no meu coração há cadeias, e eu te convido neste momento, para entrar no meu coração, libertar as cadeias, preencher o vazio da minha alma, escrever o nome no livro da vida. Obrigado porque em Ti eu sou livre, eu sou liberto, eu sou redimido, eu sou restaurado, eu tenho paz, em nome de Jesus. Abençoe, Pai, a vida de cada um destes, cada família, cada lar que tem recebido a Sua palavra. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Comigo, fala, Senhor, decide te obedecer.